Quando eu voltei do meu sertão, quis mangar de Januário com meu fole prateado. Cor de baixo 120, botão preto, bem juntinho, como um negro pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizer: de Taboca, Rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior, é o maior. E foi aí que me falou meio zangado, velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é marquinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do seu pai. Oh, maravilha! 7º ano da escola promove. Que maravilha estar com vocês de novo nessa manhã, né? Bom dia, meus amados. Estamos novamente aqui para mais uma aula de história do 7º ano da escola promove. Na aula anterior de história, nós estávamos falando de Portugal. Como Portugal tornou-se o país pioneiro nas grandes navegações, né? Portugal tinha algumas vantagens em relação aos outros países. Primeira grande vantagem de Portugal é que Portugal foi o primeiro estado moderno da Europa. O que significa isso? Significa que foi o primeiro lugar onde o rei adotou o absolutismo, o poder absoluto nas mãos do rei, né? O rei criou um exército próprio, permanente, para defender o seu poder. O rei adota o mercantilismo como política econômica. E o rei de Portugal vai lançar-se ao mar como uma forma de ampliar a sua influência econômica, política e tal e coisa e tal. Certo? Portugal também tinha outra vantagem, outras em relação aos outros países. A localização de Portugal na ponta da Península Ibérica, com o mar aberto toda à sua frente. A experiência portuguesa na navegação pesqueira e a famosa Escola de Sagres, que é uma grande escola de navegação que existia em Portugal. Certo? Muito bem. Além de Portugal contar também com as novas tecnologias da época, a bússola e o astrolábio, para facilitar as navegações. Pois é, no ano de 1415, meus amados, Portugal conquista uma cidade muito importante, porque dessa cidade Portugal pôde avançar, expandir mais ainda, porque ficou mais próximo da África, pôde expandir sua influência para cidades da África, né, para outros lugares da África. Essa cidade era a cidade de Ceuta. Certo? Ao chegar em Ceuta, os portugueses ficaram maravilhados com a riqueza de Ceuta, né? Ceuta era uma cidade muito bonita, né? Com um mercado fabuloso. Se encontrava especiarias, encontrava seda, tapetes, etc. As mercadorias de lugares mais distantes do mundo, né? Do mundo europeu, isso se encontrava em Ceuta, né? Em Ceuta. Né? Você encontrava mercadorias da Pérsia, da Etiópia. Só não encontrava de Paratinga, porque Paratinga não existia na época. Mas se existisse Paratinga, você encontrava mercadorias de Paratinga, né? Da Índia, certo? Você encontrava mercadorias da Índia. Então, dos lugares mais distantes, as mercadorias mais exóticas eram encontradas em Ceuta. Os portugueses ficaram maravilhados. Primeiro que os portugueses tomaram a cidade dos muçulmanos, numa luta que teve entre os portugueses e os muçulmanos, e aí os portugueses dominaram aquela cidade, e dominaram o estreito de Gibraltar, certo? Menino, essa conquista vai favorecer a nobreza portuguesa, né? Como que vai favorecer a nobreza portuguesa? Porque eles vão ver nessa nova conquista da coroa portuguesa possibilidade de ocupar cargos altos, né, para os territórios dominados, né? Então muitos nobres portugueses ou foram ou mandaram seus filhos para ocupar, conseguiram com o rei, logicamente, ocupar cargos de dominação, cargos altos nessas regiões. Com isso, com altos cargos vem a riqueza, né, tal e coisa e tal, certo? Então, outra coisa também é que os portugueses ali já localizados em Ceuta viam toda a África aberta para si, e aí expandiram cada vez mais, facilitou a expansão portuguesa para o território africano, certo?
A partir daí, meus amados, os portugueses avançaram sobre a África e começaram a fundar feitorias, né? Conquistaram algumas outras colônias e começaram a fundar feitorias. Essas feitorias retiravam os produtos do local, era como se fossem entrepostos, né? Postos da beira do mar, onde os produtos conquistados, retirados, extraídos, eram colocados nessas feitorias, e aí vinham os navios para levar para Portugal. Certo, meus amados? Essas feitorias eram fortalezas, né? Eram fortes à beira-mar, certo? Serviam também como portos para os portugueses. Pois é, os portugueses nesses fortes, né? Essas fortalezas, né? Eles mantinham contatos com os nativos, guardavam as mercadorias conquistadas ou extraídas, e delas eram mandadas para Portugal, para serem beneficiadas em Portugal. Desse ponto, meus amados, até da África, né, de Celta, né, para chegar até a China e ao Brasil foi um pulo, certo? Em pouco mais de 100 anos, os portugueses conquistaram as Índias, China, uma parte da China, foram ao Extremo Oriente e chegaram no Brasil, né? Os portugueses conquistaram Celta, a Ilha de Madeira, o arquipélago dos Açores. Até hoje nos Açores se fala português, né? Na Ilha da Madeira se fala português. O Cabo Bojador, as ilhas de Cabo Verde, onde também se fala português. A própria Cabo Verde, uma sequência de conquistas, né? São Tomé, que hoje se chama São Tomé e Príncipe, que também é um país que se fala português. O Congo foi conquistado por Portugal, né? O Cabo das Tormentas era um lugar onde, na junção entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, era um cabo chamado Cabo das Tormentas, porque ninguém conseguia passar por ali, né? E era um lugar de muita tempestade, o mar era muito revolto, até que alguém consegue passar o Cabo das Tormentas e dá um novo nome ao Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas vira chamado Cabo da Boa Esperança. Moçambique, Calicut, que é um lugar na Índia, Coxim, Melinde, Porto Seguro, Brasil, em 1500, né? E assim vai, até chegar na China, em Macau, Goa, né? Tudo isso os portugueses conquistaram depois de conquistar a Celta, certo? Então, gradualmente, os portugueses foram avançando a sua influência, avançando os navios, né? Cada vez mais seus navios entravam pelo mar e conquistavam novos mercados, novas colônias. Com isso, a riqueza de Portugal crescia cada vez mais, certo? A expansão marítima que aconteceu nos séculos XV e XVI, ela teve um motivo, teve alguns fatores que facilitaram, que fizeram com que Portugal fosse compelido, ou fosse entusiasmado ou incentivado a seguir o rumo da expansão marítima, certo? E eu vou citar aqui os principais, digamos que seriam os fatores que facilitaram essa expansão. Os primeiros fatores econômicos, né? Evidentemente, certo? O reino português e os burgueses de Portugal, os nobres, os burgueses, né, estavam querendo aumentar o lucro, enriquecer, e viram na expansão ultramarina uma forma de ter um contato maior com o Oriente e transformar esse contato em lucro, em renda, né? uma empreitada rentável, né? Então, a busca de ouro, prata, especiarias fez com que acabasse o monopólio que até então havia, né? Que quem dominava esse mercado no Oriente era Gênova e Veneza, né? Então Portugal conseguiu acabar com esse monopólio e passou a concorrer também com essas cidades, né? Muito bem. Houve também um fator político. Qual o fator político que fez com que Portugal fosse o pioneiro e se lançasse ao mar? A ascensão política da burguesia na Europa, que vai financiar as viagens marítimas, né? E outro fator político foi a tomada de Constantinopla pelos turcos, certo?
a tomada de Constantinopla pelos turcos vai interromper o contato comercial da Europa com as especiarias, né? E aí o seguinte, depois que os turcos tomaram Constantinopla, aí há uma diminuição da ligação entre Constantinopla e Europa, né? E aí eles falaram assim, poxa, já não dá mais por terra, vamos tentar por mar, né? Outra motivação também foi uma motivação religiosa. Meus amados, as cruzadas levaram a fé cristã para uns lugares muito mais distantes, né? Tentaram tomar a Terra Santa, né? Sob a bandeira das cruzadas, que a Terra Santa tinha sido tomada pelos muçulmanos, né? E tal. E eles queriam ampliar a fé cristã para outros lugares, né? África, Índias, eles chamados pagãos ou gentios, então eles queriam batizar as pessoas, ampliar a fé cristã, né? Houve também, meus amados, finalmente, motivos ou fatores tecnológicos que facilitaram também, como eu já tinha dito antes, né? Naquele momento já tinha acontecido alguns progressos maravilhosos, né? A invenção a adesão da bússola, astrolábio, a invenção da caravela, que é um tipo de barco que os portugueses inventaram, que era um barco mais leve e mais rápido que os barcos de então, era movido a vela, né? Então, esses 4 fatores são fatores que favoreceram a expansão marítima de Portugal, certo? Os portugueses foram favorecidos por esses 4 excelentes fatores, né? Portugal, assim, em pouco tempo, ó, você vê, eles tomaram Ceuta em 1415. A partir do momento que eles tomaram Ceuta, meus amados, ai, maravilha. Aí a Ceuta era o primeiro porto da África, né? Então, a partir de Ceuta, eles, né? Ó, Ceuta eles tomaram em 1415, né? 1415. Digamos que chegaram na ilha de Cabo Verde em 1460. Olha, pouco tempo, né? Na ilha de Madeira em 1419. Eles transpuseram o Cabo da Boa Esperança em 1487. Dominaram Moçambique, Calicut, Coxim e Melinde em 1498. Em 1500 já estava no Brasil. Olha, entre 1415 de Ceuta e 1500, menos de 100 anos, né? Ou seja, eles conquistaram Ceuta em 1415, em 1500 já estavam no Brasil, menos de 100 anos. Olha o tamanho do sucesso que Portugal teve na sua expansão marítima, certo? Em 1510, eles chegaram em Goa. Em 1554, chegaram em Macau, na China, né? Então foi muito rápido a expansão portuguesa, né? Portugal se tornou uma potência marítima, que vai ser seguida de perto, logo em seguida, pelos espanhóis, né? Os espanhóis vão acompanhar Portugal, também vão passar a concorrer com Portugal nessa empreitada, nessa grande aventura que era as grandes navegações, certo? Muito bem, alguns avanços, meus amados, facilitaram, né? Alguns avanços científicos facilitaram todo esse evento que vai acontecer a partir das navegações, né? Pra vocês terem ideia, meus amados, os árabes, por exemplo, tinham um conhecimento avançadíssimo em astronomia e matemática, né? Eles conheciam a posição dos astros, das estrelas, sabiam o nome das constelações, sabiam a posição de cada uma, então facilitava a orientação. E a matemática que vai facilitar a navegação. A matemática facilita tudo na nossa vida, né? Então, matemática está em tudo. Se eu estou falando com vocês agora por um celular, não se enganem, meus amados, o celular é matemática pura, a internet é matemática pura, né? Tudo tem matemática. E os árabes eram excelentes em matemática, né? Os árabes já dominavam a matemática há muito tempo, certo? E essa contribuição tecnológica, científica, vai fazer com que Portugal, depois a Espanha, se lancem ao mar com sucesso, né? E cheguem até onde até então ninguém tinha chegado através daquele caminho do mar, né? O caminho líquido do mar, certo? Pois é, meus amados, na próxima aula, vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje, mas na próxima aula nós continuaremos e falaremos sobre a expansão promovida pela Espanha, certo?
No mais, meus amados, eu quero que vocês abram a página 158 do módulo 2 e respondam essas questões que estão aí. E até a próxima!